queridos, eu gostaria de continuar naquele assunto ainda da semana passada, mas agora num outro texto, falando sobre a lei e a graça, falando a lei de Moisés e falando sobre o Evangelho. Nós temos que ter a consciência de que a lei morreu em Cristo Jesus, que a cruz matou de fato a lei. E esse texto que eu vou ler aqui deixa bem claro isso. Quanto mais a gente mergulha nesse assunto, mais a gente vai expandindo a nossa compreensão, a nossa mente, assim, no sentido de que nós precisamos andar na nova aliança, no que Cristo fez e conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. O valor que a cruz tem. Eu gostaria de começar aqui no capítulo 6 de Romanos, e até onde o Espírito Santo estiver nos guiando, para que juntos a gente consiga caminhar nesse mesmo entendimento das duas últimas reuniões, sobre a glória que desvanece e sobre a glória que permanece, sobre a glória transitória e sobre a glória permanente. A glória transitória é a glória da velha aliança, e a glória permanente é a glória do ministério do Espírito. A glória de Cristo em vós, a esperança, dessa glória, do que Cristo é, do seu caráter, da transformação da nossa mente, da nossa consciência, no processo da fé, no processo da graça de Deus, no processo do Evangelho. E diz assim o texto: e daí? É uma pergunta. Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Você não sabe que daquele a quem você se oferece como servo para a obediência, preste atenção, desse mesmo a quem você obedece, você é servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então ele pergunta: você não sabe disso? Você não sabe que se você se oferecer ao pecado para a morte, você vai acabar morrendo? Interessante que tem um texto de Paulo que diz assim que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Alguns grupos ou as pessoas enfrentam o pecado, em vez deles ensinarem a graça de Deus, eles ensinam a lei. Mas a força do pecado é a lei, porque sem lei não existe pecado. Sem lei não tem conhecimento de pecado. Sem lei, o pecado está morto. E é isso que o capítulo 7 vai falar, sobre a morte da lei. Eu já disse nas últimas duas reuniões que a lei morreu em Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. E Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas foram até João. Então acabou. Agora o reino de Deus é por intermédio de Jesus, é tomado por esforço, é através do Evangelho, é através da cruz, através da graça, é através da nova aliança. Daquele a quem você se oferece para obedecer, você é servo, seja do pecado, ou seja, da obediência à justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, nós viemos a obedecer de coração, de uma forma espontânea, de livre consciência, pela graça, a forma de doutrina que fomos entregue. O que está sendo entregue para nós é a doutrina da graça de Deus. Amém. E se você se oferece à graça de Deus, você é servo da justiça. Porque a graça de Deus é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Graça foi derramada, misericórdia foi derramada para que a graça de Deus abundasse no meio de todo o pecado que havia em nós. Então nós fomos entregues a uma forma de doutrina, a doutrina da graça. E uma vez libertos do pecado, nós fomos feitos servos do pecado. Claro que não, nós fomos feitos servos da justiça.
porque nós fomos libertados do pecado pela morte de Jesus na cruz. Eu falo como homem, diz Paulo aqui no texto, por causa da fraqueza da carne. E ele começa a discorrer nesse próximo capítulo 7 sobre essa fraqueza, a fraqueza da carne. E ele diz assim: assim como vocês oferecem os vossos membros à escravidão e da impureza para a maldade por intermédio do pecado, por intermédio da escravidão do pecado, assim também agora, debaixo da graça, libertados do pecado, o que a gente tem que fazer? Oferecer os nossos membros, a nossa vida, a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, tudo em nós oferecer para servir a justiça para a santificação. Porque nós éramos escravos do pecado, não somos mais. O pecado nos dominava, agora não nos domina mais, porque o pecado morreu na cruz. O pecado foi carregado por Jesus. Porque quando nós éramos escravos do pecado, estávamos isentos, porque éramos escravos. Estávamos isentos em relação à justiça, porque nós éramos escravos do pecado, então a justiça não estava sobre nós. Mas ele diz assim: naquele tempo nós não tínhamos resultados que nos beneficiassem. Que resultado você colheu do tempo em que você estava escravo do pecado? Nós estávamos isentos da justiça. A justiça não operava em nós, o que operava em nós era o pecado. Naquele tempo, que resultado você colheu? Somente coisas essas que você, lembrando, agora você se envergonha. Nós, lembrando disso, agora nos envergonhamos, porque o fim de todas aquelas coisas era a morte. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas agora, irmãos, porém, por intermédio da cruz de Cristo, por intermédio de Jesus, por intermédio do Evangelho, nós fomos libertados do pecado e fomos transformados em servos de Deus. E agora o nosso fruto, os resultados que nós vamos obter é resultados para a santificação e por fim a vida eterna. Os resultados agora libertos do pecado por nossa obediência à palavra de Deus, por nossa obediência ao Evangelho, nós temos os resultados que nos levam para a vida eterna, que nos colocam em condições de vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É de graça, é pela morte de Jesus. Capítulo 7. Porventura, ignorais, irmãos, fala aos que conhecem a lei, e nós todos conhecemos a lei, não? Fala aos que conhecem o Velho Testamento, os que conhecem Moisés, os que já tiveram a experiência de obedecer à lei na sua integralidade. Alguns tiveram, alguns que ainda observam a lei como forma de vida e prática. Hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. A lei domina o homem por toda a vida. E aqui ele começa a fazer uma analogia da lei com o casamento. Ele começa a fazer uma analogia da lei e da graça, de Moisés e de Cristo, com a lei do casamento. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Da mesma forma nós estamos casados com quem? Estamos casados com Moisés
ou estamos casados com Cristo? Você está casado com a lei ou você está casado com Jesus Cristo? Ele diz assim: ora, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer desobrigada, ficará dessa lei, da lei do casamento, da lei conjugal. De sorte, preste atenção, queridos, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Se você está na lei e estiver no Evangelho, você está em adultério, porque a lei ainda está viva em você, e você está adulterando com o Evangelho. De sorte que, vivendo ainda a lei em vocês, e você estiver tentando unir a lei ao Evangelho, você está adulterando o Evangelho. O Evangelho está sendo o seu amante. Porque você só estará livre para contrair novas núpcias se o seu marido morrer. Por isso que a lei morre em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. A lei precisa morrer para que você case com Jesus Cristo. Para que você case com o Evangelho. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós. Assim também todos nós. Nós morremos relativamente à lei. Por meio do quê? Por meio do corpo de Cristo, por meio da cruz de Cristo, por meio da morte de Cristo, porque o fim da lei é a cruz. O fim da lei é Cristo crucificado, levando consigo as nossas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões, levando com ele e matando todo escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Assim também nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, para ter um novo casamento, para viver em novidade de vida, para viver uma nova vida, para viver um novo momento de fé, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que você frutifique agora para a vida, que você frutifique para as boas obras, que você frutifique para Deus. Viu que tremendo isso? Enquanto vive a lei em você, você adultera com o Evangelho. Enquanto a lei está estabelecida sobre nós, nós adulteramos com o Evangelho. Por isso que ele diz assim: a lei tem domínio sobre você, sobre toda a vida. Mas vai chegar um momento em que a lei tem que morrer na sua vida, para que você contraia novas núpcias, para que você viva a novidade de vida. A novidade de vida não está na lei, a novidade de vida está em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. O fim da lei traz a observância de Jesus em relação ao que ele mesmo disse da lei. Na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. Sempre há uma contradição de Jesus em relação à lei, de modo, irmãos, que a lei se cumpriu nele. Ele matou a lei na cruz do Calvário. E nós morremos quando cremos no Evangelho. Mas no Evangelho, nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de frutificar, a fim de alcançar novos resultados. Porque quando nós vivíamos
segundo a carne, as paixões, as pulsões, o pecado, postas em realce pela lei, porque a lei trouxe o conhecimento do pecado, realçados pela lei, operavam em nossos membros para frutificarem para a morte, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quanto mais lei, mais pecado. Qual é o remédio para o pecado? O remédio para o pecado é Cristo morto e ressuscitado. Amém. Ele levou consigo as nossas transgressões. Agora, libertos do medo, libertos da culpa, libertos da lei, libertos das tábuas de pedra, libertos do conjunto de regras, de tudo aquilo que nos oprimia e nos trazia, como diz Paulo em Colossenses, que nos era prejudicial, e esse escrito foi agora cravado na cruz de Cristo. Agora, estando morto para aquilo que estava sujeito, de modo que agora servimos em novidade de espírito. É no espírito que a coisa acontece. É dentro de você, é no seu ser, no seu interior. Agora servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Andamos em novidade de vida. Espírito novo, consciência nova, consciência transformada. Frutificamos para Deus, libertos do medo, da culpa, das tábuas de pedra, a tudo que estávamos sujeitos. Agora nós estamos libertos disso porque a lei morreu na cruz. Servimos em novidade de espírito. Por acaso é a lei pecado? E Paulo diz, não é. A lei não é um pecado. Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Por que a lei nos faz tanto mal? Não, a lei não faz mal, irmãos. A lei não peca. É nós é que pecamos. É nós é que somos maus. Quem peca sou eu, quem peca é você. A lei traz o conhecimento do pecado. Eu não teria conhecido sobre a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não saberia sobre a morte se a lei não dissesse, não matarás. Eu não saberia sobre o roubo se a lei não dissesse, não furtarás. E assim por diante, em todos os mandamentos da lei, eu não conheceria se a lei não dissesse. Agora, vindo a lei, todas as pulsões que haviam na nossa carne, elas ficaram vivas. O pecado, tomando ocasião pela própria lei, ele despertou em mim toda sorte de mal, toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Por isso que hoje o pecado não tem domínio sobre nós, porque a lei foi morta na cruz do Calvário. Você não entendeu? O pecado não tem domínio sobre você, porque a lei morreu na cruz. Agora você pertence a outro marido. O seu marido agora é Jesus Cristo. Ele é o próprio Evangelho, Ele é a boa nova, Ele é a boa notícia, Ele é aquele que nos reconcilia. Ele reconcilia o mundo inteiro. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Reviveu o pecado, enlouquecemos pelos desejos, pelo ódio, pela inveja, porque a lei suscita a morte. A força do pecado é a lei. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, se prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Acaso o bom
se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendemos o nosso próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto que a lei é boa. O próprio texto diz aqui que eu sei que a lei é boa, porque a lei me mostra o que é certo e o que é errado. A lei me mostra que eu estou fazendo o que eu não quero fazer. A lei é boa. Mas a lei me causa um mal, por causa do pecado que reside em mim, por causa da latência do pecado, por causa das pulsões pecaminosas que existem no ser humano. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Tem um texto da Bíblia que diz assim, que o querer e o realizar está em Deus. É Ele que efetua em nós. Aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo. O pecado encontra em nós, em nosso ser, esse ser que não habita bem algum, ele encontra esse descontrole, essas pulsões que vão contra a nossa consciência. Na verdade, isso é uma força muito forte, como Paulo está explicitando aqui. Porque eu bem sei, isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro dentro de mim a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, da minha consciência, que me faz prisioneiro dessa lei que está nos meus membros. E aí ele dá o grito, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, graças a Deus por intermédio do Evangelho, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, ainda escravo do pecado. E aí ele vem com a declaração no capítulo 8, versículo 1, que é a chave de tudo isso, que é o fecho de tudo isso. Ele diz assim: a vitória sobre a carne está aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aos que estão no Evangelho, aos que estão ligados em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, no que Ele fez, na sua morte, na sua cruz, na sua ressurreição, isso tudo nos livra da lei, do pecado e da morte, porque o que fora impossível para a lei fazer, o que fora impossível para a lei fazer, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, a semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, levando o pecado na sua carne. Com efeito, condenou Deus na carne de Jesus o pecado, o meu e o seu pecado,
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, assim, a fim de que a lei cumprida na cruz por Jesus Cristo se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andamos mais segundo a nossa maneira pecaminosa, mas agora andamos segundo a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É isso que nos livra. É o Evangelho que nos liberta. É o Evangelho que nos resgata. É o Evangelho de Jesus, é a cruz de Jesus que nos transforma. Por isso, apegamos-nos ao Evangelho. Enquanto a lei está em nós, o pecado é avultado. Enquanto você estiver casado com a velha aliança, você adultera com o Evangelho. Você precisa matar ou deixar ela morta, a lei, na sua vida, e seguir o Evangelho. Tem gente que se engana. Enquanto nós estivermos na lei, irmãos, nós não conhecemos Cristo. Então, a lei e os profetas até Cristo. Agora em diante é o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. E tem muito cristão que está fora do Espírito de Jesus, que faz tudo ao contrário do que Jesus faz. Faz tudo o que Jesus diz para não fazer. Você precisa fazer o que Jesus disse para você fazer. Amar o teu próximo como a si mesmo. Se fizer isso aí, já cumpriu toda a lei. Agora, quando nós nos entregamos ao que Cristo fez na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, a lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo de uma outra lei, da lei do Espírito da vida nele, em Cristo Jesus. Amém?